Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui depois do Natal. Seja muito bem-vindo ao nosso café. Vamos aos destaques. Negociação avança e rapidamente com o filho do dono da Crefisa. Você vai conhecer detalhes exclusivos sobre essa negociação e quem é Marcos Faria Lamacchia, o investidor que está acelerando a negociação com o Vasco da Gama. Pedrinho realmente não quer concorrer no ano que vem. Você vai entender os motivos também. Quem sai e quem fica. Um spoiler das negociações para o ano que vem. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, rumo a 235 mil amigos para nós fecharmos aí com esse número bacana de inscritos aqui no Fanático Vascaíno. Bom, direto e reto, Pedrinho, na conversa que teve na última terça-feira, surpreendendo os seus pares, trouxe os fatos que o levam a desistir de concorrer à presidência no ano que vem. Pedrinho está muito chateado com o que vem acontecendo internamente, né? Não são cobranças da oposição em si, não é a questão de A, B ou C fazer alguns questionamentos, mas no entendimento dele, e ele não aceita, são vascaínos torcendo ou principalmente jogando contra dentro do Vasco, para que a coisa dê errado, para que o caos se instale. Na cabeça dele isso é inadmissível. E aí, somado a isso, tudo que ele já passou fora das quatro linhas, aquele plano de sequestro, as preocupações com os seus familiares, se os seus filhos saem, se a sua esposa sai, a segurança deles. Então, essa insegurança e principalmente a questão de que vascaínos jogam contra, e são vascaínos que têm relevância dentro da política do Vasco, isso ele não aceita. Então, hoje o cenário é de não concorrer. Ele comunicou o grupo aos seus pares mais próximos, aqueles que fazem parte do núcleo duro, daquele núcleo que comanda o Vasco da Gama, que não contem comigo para o ano que vem. Óbvio que isso pode mudar com 2026 de boas notícias, mas o Pedrinho não tem mais, nesse momento, a vontade de concorrer à presidência para o ano que vem. Hoje tem na conta KTO e nós vamos falar sobre mercado da bola, meio campo, ataque e até mesmo a zaga são os nossos focos, né? Meio campo um 8/10, um atacante lado de campo estilo Andrés Gomes, e um zagueiro rápido e jovem. Vamos então à principal parte do nosso vídeo, falar sobre Marcos Faria Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia e também de Júnia Faria, herdeiro do Banco Real e Alfa, que eram propriedades do seu avô e que foram vendidas. Só para se ter uma ideia, o Banco Real e o Banco Alfa, somados, ultrapassaram na venda 3 bilhões de reais. 47 anos, Marcos Lamacchia, hoje, além de ser herdeiro, né, desses valores, né, que a mãe dele, Dona Júnia, ficou por conta da venda dessas propriedades, hoje o Grupo Faria tem empresas relevantes também, como, por exemplo, na área de agronomia, na área hoteleira já teve também essa atuação, a C&C Casa e Construção, uma rede que você com certeza conhece, tem vários pontos no Brasil, Água Prata, né, que também já esteve, você com certeza já viu isso, essa bebida, né, essa água em redes hoteleiras, enfim, é um bilionário, e que o que me disseram foi o seguinte, falou, cara, ele é mais rico do que o pai. É um dos raros casos em que o filho tem mais dinheiro do que o pai, por conta da herança deixada pelo avô dele. De perfil discreto, você buscar em rede social não é
diferentemente da madrasta, né, da Leila Pereira, casada com o pai dele, José Roberto Lamáquia, que é mais de um perfil público, ele é muito privado, discreto, mas aconselhado pelo pai, aí começam os detalhes exclusivos que eu pude apurar. De uma informação que foi trazida primeiramente pelo Lucas Pedrosa, na sequência o Bruno Murito e também o Rafael Zarco, os dois últimos do GE, 3 brilhantes jornalistas. Eu pude apurar informações exclusivas e trago para você. O Vasco não quer se manifestar sobre o assunto, claro, faz parte da negociação. Marcos Lamáquia, com o seu grupo, né, de investidores e de pessoas de diversas áreas dentro do grupo, da área jurídica, da área de administração, da área econômica. O Marcos designou um grupo forte para debruçar sobre o caso Vasco da Gama. Incentivado pelo pai, José Roberto Lamáquia, de que o futebol é um negócio que traz muita rentabilidade também, Marcos Lamáquia procurou o Vasco nesse ano e em 2 meses de NDA assinada, detalhe, torcedor, há 2 outras negociações em andamento, ou seja, 2 NDAs também estão assinados, então são 3 ao todo nesse momento. O do Marcos Faria Lamáquia é o que está mais adiantado. E segundo a informação que eu recebi, em 2 meses ele acelerou o que os outros estão levando praticamente 1 ano, desde o início do ano, com o NDA assinado. Vocês vão lembrar que o Carregal, ao participar, o Felipe Carregal, o VP jurídico do Vasco, do nosso podcast nesse ano, disse que tinha um memorando de entendimento, tinha uma NDA já assinada com uma empresa e tal. O do Marcos Lamáquia, que foi assinado mais à frente, está muito mais acelerado. Em 2 meses, aconteceu um levantamento que os outros levaram praticamente 1 ano. Entende José Roberto Lamáquia, que é pai de Marcos Lamáquia, que hoje a qualidade dos gestores no futebol está muito abaixo das grandes empresas. E por isso, o incentivo a que Marcos Lamáquia buscasse o Vasco da Gama. E nesses 2 meses, os números apresentados do Vasco à Lamáquia interessaram muito. Informação que eu recebi: não há nesse momento nenhum valuation, que é o valor da Vasco da Gama SAF passado ao Marcos Lamáquia. Por quê? O Vasco ainda tem números a apurar. Por exemplo, a homologação da RJ do Vasco, da recuperação judicial, o Vasco tem algumas obrigações a cumprir, como a questão tributária. Então, assim, o Vasco hoje não tem como precisar se a empresa hoje vale 2 bi, 1 bi 400, 1 bi 600, 3 bi. Tudo isso ainda vai passar por negociações. Agora, atenção a outros detalhes exclusivos. Além de pisar no acelerador e em 2 meses fazer o papel de outras empresas que estão levando 1 ano para levantar todas as informações pelo corpo de profissionais debruçados no processo, Marcos Lamáquia negocia com o Vasco a compra de 39%, imediatamente. E um novo DIP deve ser realizado no início do ano, né? Um novo empréstimo. Aliás, um outro detalhe. No DIP, que foi vencido pela Crefisa, a empresa de investimentos de Marcos Lamáquia participou e perdeu. Informação exclusiva para você. E nesse formato de compra de 39%, nenhum investidor vai ser minoritário. Os 31% que estão sendo discutidos na Fundação Getúlio Vargas indicam que o Vasco ainda tem um percentual para uma discussão, que entende que vai ter ganho, mas o que está à disposição, os 39% e os 30% do Vasco. Por lei, o Vasco não pode negociar 30%, ele tem que ficar com 10%. Agora, óbvio, torcedor, ser sócio 70-30 ou 90-10, o Vasco sempre será minoritário. Então, nesse momento, o Vasco poderia, por exemplo, imediatamente
após passar todas as diligências, levantamentos, o due diligence, como eles chamam nas operações, vender 20% das suas operações, das suas ações. E imediatamente, então, estariam à disposição do Marcos Faria Lamáquia 59%. De perfil discreto, de interesse forte realmente na aquisição do Vasco, Marcos Faria Lamáquia segue acelerando as negociações. Fábio, vai dar negócio? A expectativa é muito alta. Não se tem ainda a assinatura, não teve ainda a discussão do valor que vai ser investido, mas há uma discussão já grande em relação a como vai ser investido. CT, aquisição de jogadores, investimentos anuais, mas ainda não chegou o valor total da operação, que é uma discussão que virá à frente. Pelo entendimento de quem acompanha essas operações, o negócio tem tudo para acontecer. Ah, Fábio, mas é a Fundação Getúlio Vargas, os 31%. Há estratégias jurídicas nesse meio do caminho. O que eu soube é que o Marcos Lamáquia não irá negociar com a ICAP, que o Vasco tem que resolver com a ICAP via Fundação Getúlio Vargas. É isso, galera. São as informações que eu tenho para você nessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Vasco, notícias atualizadas e dadas. Eu vou falar de Vasco. O que você achou dos comentários sobre mim? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e visitar nosso YouTube pessoal para ver os novos produtos do Vasco que vai lançar. É oficial, é bom e seguro. Valeu, pessoal. Até a próxima.